Ditaduras na América do Sul. Na década de 1950, grande parte dos países da América Latina era governada por políticos nacionalistas que tinham apoio massivo dos trabalhadores. Muitos estudiosos caracterizam esses líderes como populistas, identificando neles algumas práticas comuns, como a implantação de políticas em prol dos trabalhadores sem, contudo, proporem uma mudança radical da estrutura social vigente. A política desses governos, contudo, incomodava as elites, que viam nela influências do socialismo. O contexto internacional, afinal, era de Guerra Fria, e as ideias que socialistas avançavam em alguns países. A China adotou o comunismo em 1949, e Cuba, em 1961. Ao mesmo tempo, multiplicavam-se os grupos guerrilheiros de esquerda. Muitos jovens aderiam à luta armada para combater as desigualdades sociais atribuídas ao sistema capitalista. Os Estados Unidos temiam o avanço dos ideais comunistas e contribuíram para derrubar os governos populistas latino-americanos e implantar ditaduras civil-militares. Nos anos 1960 e 1970, ditaduras semelhantes à do Brasil se instalaram por quase toda a América Latina. Regimes militares e Guerra Fria. Alinhados com os Estados Unidos, os regimes civil-militares implantados nos anos 1960 e 1970 na América Latina estabeleceram uma política de perseguição às lideranças de esquerda, vistas como inimigas internas da nação. Aplicava-se a doutrina da segurança nacional, pela qual cabia às Forças Armadas pôr fim à anarquia populista e conter a expansão do comunismo, garantindo, assim, a segurança e o desenvolvimento do país. Nessa guerra contra o comunismo foram usadas diferentes armas. A propaganda ideológica, por exemplo, espalhou o medo do perigo vermelho por meio do cinema, da televisão, do rádio e da imprensa. Os Estados Unidos usaram várias estratégias, desde manipulação de informações, boicotes econômicos, pressões diplomáticas e acordos secretos com a oposição local até fornecimento de grandes quantidades de armas para as forças armadas para desestabilizar os governos que contrariavam os seus interesses políticos e econômicos no continente. Além disso, as forças armadas da América Latina eram treinadas por organizações estadunidenses, como a Escola das Américas, onde militares argentinos, chilenos, brasileiros e bolivianos, entre outros, aprenderam táticas anti-guerrilha, de interrogatórios e tortura de presos políticos. Após a instalação das ditaduras, a perseguição política, a anulação dos direitos civis, a tortura e o assassinato de opositores se tornaram comuns na vida da população dos diversos países do continente. De modo geral, as ditaduras na América do Sul foram extremamente autoritárias e violentas. Sob a ditadura, apesar das particularidades de cada país, as ditaduras na América Latina tinham em comum a centralização do poder, o emprego da censura aos meios de comunicação e às manifestações artísticas, as práticas de tortura e repressão aos opositores. Além disso, em todos os países, as ditaduras contaram com o apoio das elites econômicas e adotaram uma política de favorecimento a elas, marginalizando ainda mais as camadas populares com o aumento do desemprego e o arroxo salarial. Vamos conhecer, a seguir, alguns casos. Paraguai. No início da década de 1950, o general Alfredo Stroessner tomou o poder no governo do Paraguai. A ditadura de Stroessner foi a mais longa da América do Sul. Durou de 1954 a 1989. Nesse período, o general foi eleito sucessivamente em eleições fraudulentas, nas quais era candidato único. Seu governo desrespeitou constantemente os direitos humanos, executando prisões extrajudiciais, tortura e assassinato de presos políticos. Como as demais ditaduras da América do Sul, a de Stroessner teve apoio dos Estados Unidos por meio de empréstimos e do envio de agentes treinados em táticas militares e paramilitares de combate e repressão aos movimentos de esquerda. Durante a ditadura de Stroessner, o Paraguai vivenciou um crescimento econômico. Tanto o setor industrial como o setor de agropecuária se fortaleceram por meio dos investimentos estrangeiros, vindos, especialmente, dos Estados Unidos. Esse crescimento econômico, porém, beneficiou as elites e não alcançou a maioria da população paraguaia. Na verdade, a concentração de riquezas nas mãos de poucos grupos da elite aumentou, juntamente com a desigualdade social. Ao longo do período da ditadura militar no Paraguai,
Estudos indicam que somente 1% da população detinha 80% de toda a riqueza nacional. Historiadores consideram que o crescimento econômico atenuava, em parte, a miséria em que a maior parte da sociedade vivia. Uruguai. No Uruguai, a ditadura civil-militar foi precedida por um cenário de intensa polarização política. De um lado, governos civis autoritários e, de outro, o grupo guerrilheiro de esquerda Tupamaros. O grupo Tupamaros surgiu no início dos anos 1960, impulsionado pela crise econômica pela qual o país passava e pela crescente insatisfação popular. Em 1965, para reprimir as ações dos guerrilheiros, a polícia e o serviço secreto uruguaio passaram a ser treinados por membros da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA. Entre 1968 e 1972, governos civis autoritários decretaram estado de sítio no país, suspenderam vários direitos dos cidadãos e intensificaram o combate aos tupamaros. Então, em 1973, os militares impuseram uma ditadura que perdurou até 1985. Nesse período, os direitos civis foram frequentemente desrespeitados, os partidos políticos foram proibidos, os sindicatos, considerados ilegais, e foram implantadas a censura e a perseguição de opositores. Na área econômica, o Plano Nacional de Desenvolvimento de 1973-1977, formulado em 1972, foi posto em prática. A economia do Uruguai cresceu, o Produto Interno Bruto, PIB, aumentou e o comércio exterior foi reestruturado. A política econômica se orientava pelas exportações não tradicionais e pela entrada, no país, de investimentos estrangeiros. Contudo, os benefícios da política econômica beneficiavam os grupos da elite, que passaram a concentrar cada vez mais a riqueza em suas mãos. O valor dos salários dos trabalhadores caiu muito e a má distribuição de renda provocou a exclusão econômica e social dos trabalhadores e das camadas mais pobres da sociedade, ao mesmo tempo que garantia o enriquecimento de empresários e de membros da elite. Chile. Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile. Instalou um governo de unidade popular e passou a implantar um programa anti-imperialista e anti-oligárquico na construção da via chilena para o socialismo. Em 1973, a instalação de um regime ditatorial interrompeu esse projeto. Em 11 de setembro, a sede do governo foi bombardeada e o presidente Salvador Allende morreu. O general Augusto Pinochet assumiu o poder e, durante 15 anos, impediu a livre manifestação da sociedade chilena e reprimiu a organização popular e os sindicatos, mantendo seu mandato por meio de reformas constitucionais. Um grupo militar participante da chamada Caravana da Morte sequestrou e assassinou opositores da ditadura. Estima-se que aproximadamente 3.000 pessoas tenham sido mortas e mais de 30.000 torturadas pelo regime chileno. O governo ditatorial de Pinochet implantou uma reforma econômica que seguia claramente os princípios neoliberais, com a privatização de companhias estatais, a entrada de capitais estrangeiros no país, a abertura à importação, a diminuição drástica dos gastos com o Estado, a substituição do ensino público pelos créditos estudantis, a privatização do sistema de seguridade social e a redução dos benefícios sociais. Essa reforma econômica foi influenciada por um grupo de economistas chilenos que, após terem estudado em uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos, ficaram conhecidos como Chicago Boys. No entanto, essas mudanças na economia agravaram a desigualdade social no Chile, aprofundando a má distribuição de renda e piorando a situação de pobreza da maior parte da população. Além disso, diminuíram o poder aquisitivo dos trabalhadores. A ditadura civil-militar no Chile durou 16 anos, e, em 1990, um novo governo foi eleito democraticamente no país. Argentina. Em 1976, foi instalado um regime ditatorial na Argentina com o objetivo de destruir a oposição e os movimentos de esquerda e de alinhar o governo argentino à política conservadora de outras ditaduras do continente. A ditadura argentina, 1976-1983, foi uma das mais violentas da história latino-americana. Os militares criaram 340 campos de concentração, onde torturaram e mataram cerca de 30.000 pessoas. Aproximadamente 9.000 argentinos foram presos e nunca mais localizados. Muitos desses presos foram lançados vivos de aviões que sobrevoavam o Rio da Prata nos chamados voos da morte. Cerca de 500 bebês, filhos de prisioneiras assassinadas pelo regime ditatorial, foram sequestrados e entregues a outras famílias,
muitas delas de militares. Resistência. O movimento de resistência à ditadura civil-militar argentina mais conhecido e duradouro começou a atuar em 1977. As Mães da Praça de Maio, como passaram a ser chamadas, exigiam informações sobre os seus filhos mortos ou desaparecidos e denunciavam as torturas e prisões realizadas pelo regime ditatorial. As manifestações das mães, na Praça de Maio em Buenos Aires, em frente à sede presidencial, são realizadas até hoje. Alguns grupos de esquerda optaram pela luta armada, como os montoneiros, que defendiam a guerrilha urbana como estratégia para derrubar a ditadura. Membros da Igreja Católica também se destacaram na resistência. Foi o caso das freiras francesas Alice Dumont e Léonie Duquette, que participavam do movimento ecumênico pelos direitos humanos e desapareceram durante a ditadura argentina. Economia argentina. A maior parte dos historiadores concorda que, a partir de 1976, a Argentina passou por um processo chamado desindustrialização, em que a produção industrial perdeu força. Ao mesmo tempo, os governos militares trataram de implantar medidas que já se aproximavam do neoliberalismo. A abertura dos mercados a investimentos estrangeiros, a terceirização e o desmantelamento da legislação trabalhista foram, pouco a pouco, enfraquecendo economicamente a Argentina.